o que está te impedindo de realmente evoluir no inglês? Você já parou para analisar quais são os pontos onde você está dando uma travada? E o porquê você está travando? Às vezes a gente não percebe o que nos leva a realmente travar. A gente só percebe que a gente está com aquela sensação de que a gente está gastando muito tempo, muito dinheiro, muita energia sem sair do lugar. Ou então que a gente está tentando de tudo. Aquela escola, aquela outra, um professor particular, um curso online e também nada nos ajuda. Você quer parar de ter essa sensação e realmente, com alguns passos, destravar esses pontos? Esse vídeo aqui hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Quais são os principais pontos de travamento em quem está estudando inglês? E que passos práticos e simples você pode tomar para que você deslanche realmente de uma vez? Vamos lá? Eu sou o Bob e você está no Be Brave, aquele canal que mais do que falar de inglês está aqui para capacitar você em como você aprende e tirar o máximo proveito disso. E melhor, de graça. A gente vai fazer uma viagem por alguns desses travamentos. Vê se você se identifica com algum deles, tudo bem? Algumas pessoas têm trauma na hora de aprender inglês, de estudar ou de se expor. Algumas pessoas têm vergonha, porque tem gente do lado observando, tem outras pessoas que são melhores. Algumas pessoas são perfeccionistas. Se não sai perfeitinho, preferem não fazer. Outras pessoas têm frustrações anteriores ou frustração no andamento mesmo, porque elas também têm dificuldade com os exercícios, entender, falar ou escrever, seja qual exercício for. Algumas outras pessoas não conseguem encontrar uma metodologia que se adapte a elas, ou um professor que supra as necessidades que ela tem. E algumas outras pessoas acham que a idade pode ser um motivo para o travamento, que afinal de contas tem bastante coisa ali na cabeça. Bem, nós vamos falar sobre cada um deles, para que você, no final das contas, tenha um norte para você caminhar, para que você sinta que você está realmente evoluindo, que você desenvolva uma estratégia para superar esses obstáculos e sinta segurança naquilo que você está fazendo. Então, vem comigo, eu vou te explicar cada um desses problemas, os passos que você vai seguir e o porquê que funciona. Mas eu já aviso desde já, não é passe de mágica. Na verdade, é uma questão de prática. Todos eles você tem que exercitar, porque quanto mais você exercita, mais fácil vai ficar para você. Então não espera uma pílulazinha que plim, mudou tudo não, ok? Vamos lá então começar. Vamos falar do primeiro. Trauma. Você ou alguém que você conhece simplesmente tem trauma na hora de estudar inglês. Não quer falar, não quer chegar perto, simplesmente quer distância. Normalmente isso acontece porque teve uma experiência anterior que de alguma forma marcou tão profundamente que a pessoa chega a entrar em pânico na hora de estudar inglês. Eu tive uma cliente uma vez que falou para mim, olha, eu faço qualquer coisa desde que você não me peça para falar em voz alta. E aí, como é que você faz? Uma pessoa vem estudar inglês, mas não quer falar em voz alta no meio da turma. E eu fiz um trabalho todo especial com ela devagarzinho, a um ponto de que 4 meses depois, ela estava no quadro, na frente, falando com todo mundo. Então, é possível. Questão só de você seguir os seguintes passos. Primeira coisa que você tem que pensar é que não é nada igual. Ou seja, essa nova experiência que você está tendo com o inglês não é a experiência que você já teve. Ou aquela classe não é a classe que você teve problema, ou o professor, ou a escola que você teve problema. Então, essa é a primeira coisa. Você tem sim que dizer para o seu cérebro e ensinar ele de que aquilo ali não é a mesma coisa. Se você passou por uma situação onde você foi exposto, você pode sim conversar com o seu professor ou ali na escola, que no início você prefere ficar um pouco reservado. Isso também já vai te ajudar, ok? E agora tem aqueles momentos em que você simplesmente não consegue falar mais nada. Então você vai respirar. É isso mesmo. Faz isso algumas vezes. Com essa respiração, o seu cérebro se acalma. Ele diminui a frequência das ondas cerebrais e você começa a relaxar. Com certeza isso também ajuda. Mas lembra, essa é uma situação nova. Se você vai precisar falar e você está traumatizado, se você vai se expor e está traumatizado, não é a mesma situação, e respira.
fundo e lentamente algumas vezes. Vai te ajudar com certeza. E agora tem aquelas pessoas que sentem vergonha, literalmente, não é nem trauma. É só vergonha. Não gosto de todo mundo olhando, não gosto de se sentir exposto, tem uma timidez um pouco maior. Ok. Você é quem está perdendo na sala de aula se você não tirar essa vergonha, não é verdade? Então você tem que aproveitar aquele momento ali para explorar ao máximo todas as atividades para aprender o máximo que você consegue. Nesse caso da vergonha, muitas vezes está ligado com uma suposta ideia de julgamento dos outros. Ah, estão me olhando, estão me analisando. Ok, eu não vou dizer que não estão, porque a gente nunca sabe como está na cabeça do outro, não é verdade? Mas eu vou dizer o que você pode fazer. Você tem que lembrar que ninguém é superior a ninguém. Ah, mas o cara lá fala inglês melhor que eu, como que não é superior? O inglês dele pode ser melhor, mas ele como pessoa não é superior a você. Lembre que você tem as coisas às quais você é melhor que os outros. Então quando você olhar ali e sentir com vergonha, porque talvez você ache que você é pior, se agarre naquilo que você é bom. Lembre, poxa, mas eu sou bom nisso, nisso e naquilo outro. Não preciso me esconder, tem coisas que eu sou bom. Se eu não sou tão bom aqui no inglês, eu vou me expor exatamente para chegar a ser bom. Então você precisa parar de se esconder. É desconfortável? É, não é fácil. Por isso que eu disse ali atrás. Não, é simples, mas não é fácil. Vai exigir um pouco de trabalho. Mas lembre que ninguém é superior. Todos ali são iguais, como pessoas. Então você pode se expor, sim, sem vergonha nenhuma. Assim, você começa a aprender cada vez mais. E quanto mais você aprender, mais seguro você fica. E menos vergonha você vai sentir. É uma roda viva. Uma coisa alimenta a outra. Começa e vai em frente que você vai ver como vai ficar mais fácil. Tem aquelas pessoas que são perfeccionistas. Quem normalmente é perfeccionista é muito competitivo, não é verdade? Eu sou bastante perfeccionista e sou bastante competitivo. Então, eu acho que eu sei do que eu estou falando, pelo menos um pouco. E aí, como é que você resolve isso? Primeiro, você tem que lembrar que você tem que se permitir ao erro. Aprender uma língua é errar bastante. E é assim que você vai aprender como é o certo. Você sabia disso? Que o nosso cérebro grava bem melhor quando você... Ah, então esse é o certo. Nesse momento, praticamente 100% das vezes, ele grava a informação. Então, se permita a errar. O erro vai sim ajudar você a chegar naquele ponto onde você não erra mais. Outra coisa, você fala em português perfeitamente? Você nunca dá uma deslizadinha num, sei lá, fazem tantos anos, ou houveram alguma coisa, ou erros mais simples também? Em inglês também vai acontecer. Você tem que lembrar que você está ali para aprender e não para acertar. O acerto é consequência do aprendizado. Agora, tem aqueles que são perfeccionistas e que são muito competitivos. Como é que vai resolver isso? Não compete. Você não pode competir com o fulano ou o ciclano. Você tem que competir com você mesmo. Porque você nunca vai ter certeza que você vai superar o outro. Mas você sempre pode superar a si mesmo. Então você tem que avaliar com franqueza onde você está e traçar uma meta. E quando você chegar lá, traça uma próxima meta. Dessa forma, você vai evoluindo, caminhando e melhorando e você sempre vai ganhar, porque você está competindo só com você mesmo. Chegou a hora da gente falar quando a metodologia trava a gente. Ok, isso envolve tanto escolas, quanto a metodologia em si, quanto professores, ou mesmo o aplicativo ou site que você esteja usando. E aí, Bob, como é que eu faço? Para isso, para entender como a metodologia está te travando, você tem que entender de duas coisas. Uma é como você aprende, e a segunda, como aquela metodologia ela é utilizada, ou melhor, ela ativa os seus campos de conhecimento, de captar a informação. Existem metodologias para todo tipo de gente. Eu não costumo dizer muito de metodologia melhor ou pior, ou coisa assim, porque sempre há as pessoas que se encaixam com as metodologias de escolas e professores diferentes. Mas, de qualquer forma, você precisa saber como você aprende e o que aquela metodologia oferece. Então, as metodologias mais comuns são o Communicative Approach, que é uma metodologia que fala da comunicação. Ela é voltada toda para a conversação.
Nessa metodologia, primeiro você vai treinar bastante, você é sempre muito exposto à conversação. E você vai trabalhar cada item, gramática, vocabulário, fluência, pronúncia, você sempre vai voltar para a comunicação, para a conversação. Então, essa é uma metodologia para as pessoas que precisam, que gostam disso. Algumas pessoas, algumas escolas hoje estão usando metodologias ativas, certo? Que, como por exemplo a Flipped Class, que primeiro você recebe todo o material e estuda, e depois você vai para a aula já com a informação armazenada e aí você só pratica. Isso também facilita, essa metodologia facilita para quem consegue estudar bem em casa, né? Se você não tem essa facilidade, você sempre vai chegar para a aula despreparado e vai ficar cada vez mais para trás. E também temos atualmente o ensino híbrido, que ele mistura bastante o ensino tradicional com a tecnologia. Então, nesse caso, nós vamos ver a utilização de aplicativos, de sites durante a aula, em casa. Então, você tem que ser uma pessoa conectada, tem que gostar disso. Ok, e aí, Bob, como é que eu vou destravar em relação a essa questão da metodologia? Se o que está te travando é a metodologia, você tem que ver qual delas se encaixa para você. Mas, Bob, como é que eu vou saber? Você tem que fazer um teste, na verdade, para saber como você aprende. Porque nós temos inteligências diferentes na hora de aprender. Nós também temos estilos diferentes na hora de aprender. E passar pelo ciclo de aprendizado. Nessa questão das inteligências, eu vou ser até malzinho com você agora. Tem um vídeo que fala só sobre as inteligências e sobre os estilos e ciclos de aprendizagem. Dá uma olhadinha ali, que ali eu falo inteligência por inteligência, quais são os tipos de atividade que você se encaixa. Inclusive tem um vídeo que fala totalmente de uma forma prática, mostrando como você vai fazer cada exercício. Sabendo ali, se identificando, você vai saber se, então, essa de conversação é melhor para mim, essa de estudar em casa é melhor para mim, ou essa que utiliza tecnologia é melhor para mim, ok? Isso se você estuda numa escola. Caso você estude com um professor particular, é muito importante você dizer para ele que tipo de atividade você se dá melhor. Por quê? Porque o professor vai trazer aquilo que ele considera bom. Mas você é único, então se você tiver esse conhecimento, você vai conseguir transformar a aula do seu professor particular em uma coisa muito mais produtiva para você. Com certeza, ele vai guiar você pelo caminho para que você chegue onde você quer, do jeito que você aprende. Agora, se você utiliza um site ou um aplicativo, né, para aprender inglês, seja gratuito ou seja pago, nem sempre você tem contato com algum professor. Nesse caso, também tem vídeos que falam como que você pode fazer cada tipo de exercício para trabalhar o speaking, listening, writing, reading, para trabalhar fluência, pronúncia, gramática, vocabulário. Também tem esse vídeo falando de cada um, como é que você pode fazer. Então, dá uma olhadinha ali, que ali tem mais detalhado sobre cada uma das coisas que você pode fazer para destravar, nesse caso, se o problema para você é a metodologia. Ok, talvez para você a idade seja um problema para aprender inglês. Eu tenho uma ótima notícia e uma excelente. Olha que coisa boa, não tem notícia ruim não. A ótima notícia é que sim, nós conseguimos aprender o tempo todo, até o último dia da nossa vida. Porque a excelente notícia é o nosso cérebro produz neurônios até o final da vida. Antigamente se falava que os neurônios a gente nascia com uma quantidade, eles iam queimando e acabando e depois não repunham. Mas não. Hoje já se sabe que existe a neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios. Ok. Partindo disso, a gente vai para a segunda parte dessa questão fisiológica do nosso cérebro que tem a ver com a nossa idade. O nosso cérebro é como se fosse uma ilha, ok? E conforme nós vamos crescendo, nós vamos construindo prédios, pontes, casas, indústrias, enfim, tudo mais. Ou seja, a gente vai ocupando o espaço de terra daquela ilha. Então, é verdade que quando a gente chega numa idade mais avançada, seja como eu com 45 anos, ou com 55, ou com 65, tem menos espaço naquela ilha. Mas aí entra a outra grande notícia, a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade dos nossos neurônios de trocar o armazenamento de local, literalmente. Ele se conecta com outros neurônios
Imagina que é uma ilha que vai se conectando com pequenas ilhotas ao redor, construindo pontes ou túneis submarinos. Então isso também faz com que o nosso cérebro seja capaz de aprender mais. Ok, desmistificamos essa questão de que idade te impede de aprender. Não te impede. Não te impede. Impede foi bom, né? Não te impede. Ok, segunda coisa, talvez você se sinta constrangido porque as pessoas da sua sala são mais novas do que você. Nesse caso, lembre que a sua experiência ela é um fator superior. Então, elas podem até se dar melhor com questão tecnológica, por exemplo, ou pode até ter um inglês melhor, mas você vai ter uma compreensão da ideia que está se passando ali no inglês melhor do que essas pessoas. Então, também não se sinta constrangido. Você só precisa entender, mais uma vez, como você aprende para facilitar para você. E participe, se envolva. É muito bacana quando a gente consegue contribuir com o outro e também receber do outro aquilo que ele tem para passar para a gente, mesmo que seja mais novo, certo? Idade não deve ser um problema. É claro, eu, na minha opinião, não estudaria, por exemplo, numa sala de adolescentes com 12 anos de idade. Eu não ia me encaixar. Então não é exatamente por aí. Mas se você acha que para você é difícil por causa da sua idade, está desmistificado. Não é assim. É possível sim e é tranquilo, é fácil. Basta você saber o caminho a percorrer. Nunca deve ser um motivo para te travar e te bloquear. Se o seu problema é motivação para continuar estudando inglês, chegou a hora de você descobrir como você pode resolver esse problema e o que fazer para que a sua motivação não caia. É bastante comum a gente começar um curso de inglês a toda. Agora vai, eu estou feliz, o professor é bom, a escola é legal, metodologia. E aí a coisa vai andando e a gente para de novo. Porque na verdade não é essa coisa externa que faz a gente estudar. É o interno, é o que está aqui dentro. Então vamos descobrir qual é a sua motivação. E não tem nenhum problema, qualquer uma dessas que for. Para isso eu vou falar do SCARF Model, que é uma metodologia de identificação de motivação. Algumas pessoas querem falar inglês porque acham que é legal falar inglês. Se sentem bem de que os outros olhem e falam, pô, esse cara fala inglês, que bacana, sabe? Então aquela sensação de eu consigo, eu sei, é uma coisa que eu tenho. Isso é um fator. Se você é assim, sempre que você começar a achar que é difícil, lembre-se que você quer que os outros saibam de você. E se agarra a isso. Algumas outras pessoas querem ter certeza de que está certo. Elas querem ser seguras. Não, tem que ser assim tudo, tem que estar tudo certinho, eu tenho que saber colocar tudo no lugar certo e tudo mais. E para isso, essas pessoas, elas têm que ter essa segurança, certo? Então, nesse momento em que a coisa começa a devagar e que você começa a meio que se perder, lembre-se, eu vou continuar porque eu estava certo ao escolher. Então eu vou até o final. Não vou deixar isso me abalar. Quero provar que até o final eu consigo. Ok? Tem aquelas pessoas que querem ter a autonomia. Elas não querem depender de ninguém para nada. Nem de um aplicativo, nem de um dicionário, nem de alguém que ajude a traduzir numa viagem, por exemplo. Então, sempre que a sua motivação der uma queda, lembra disso. Opa, não vou parar aqui no meio do caminho porque eu ainda preciso de alguém. Então, não é momento de parar ainda, ok? Tem aquelas pessoas que querem falar inglês porque querem se relacionar, querem fazer amigos, conversar com pessoas, certo? É uma questão de relação. Nesse caso, a gente vai sempre focar nas novas amizades, nas pessoas que você quer conhecer, nos papos que você quer bater, certo? Nas viagens que você vai fazer, as pessoas que você vai interagir. Sempre mantenha isso como foco para você. E tem aquelas pessoas que querem estar seguras em relação ao que vem no futuro. Se algo acontecer, opa, eu estou preparado. Então, nesse caso, quando a motivação ela baixa, você lembre, não, se algo acontecer, eu preciso estar preparado. Ok, mas Bob, eu não tenho nenhuma dessas coisas aí, porque na verdade eu estou estudando inglês porque disseram que eu tenho que estudar. Porque meu chefe mandou, alguma coisa assim. E aí, o que é que eu vou fazer então? Como é que eu vou me manter motivado? Da mesma forma,
encontre um motivo. Eu vou dar um exemplo de uma mulher que eu conheci que falava que ela estava estudando inglês porque o patrão dela mandou ela estudar inglês e ela não gostava. E na conversa com ela, conversa vai, conversa vem, ela me disse que ela tinha um filho de 8 ou 9 anos de idade na época. E aí eu fui dando uma puxada no assunto e descobri que o menino pedia ajuda dela para as lições de inglês. E ela, o que ela mais gostava de fazer na vida era passar tempo com o filho dela, obviamente. E aí eu usei isso. Eu falei, então se nós aprendêssemos inglês para que você pudesse ensinar o seu filho. Resolvemos a questão. Ela mudou de comportamento, foi outra pessoa depois disso. E é isso que eu quero dizer para você. Quando você tem a real motivação para fazer alguma coisa, você faz, né? Aí tem aquele ditado, né? Quem quer, arruma jeito. Quem não quer, que arruma desculpa. Então, para querer, realmente, não é só ter o desejo, que é aquela coisa mais imaginativa. É ter vontade. É aquilo que nos põe em movimento para ir atrás e não desistir. Ou seja, motivação. Quando ela começa a cair, para que você não dependa do que o outro te mantenha motivado, encontre o que você quer com o inglês e agarre e jamais solte. Fique firme até o final. Vai valer a pena e você vai superar essa fase, porque a motivação ela volta a subir depois, ok? Bem, gente, é isso. Esse vídeo aqui a gente falou um pouco sobre os travamentos do inglês, coisas que travam o inglês e o que a gente pode fazer para destravar. E para finalizar, mantenha-se firme. Lembre, o começo da mudança é sempre mais difícil, mas em seguida facilita até o ponto que fica automático, ok? Um abraço, gente. Façam os comentários, façam as perguntas, que a gente sempre responde vocês com muito carinho. Até a próxima!